Olá, fisioterapeutas! Olá, estudantes de fisioterapia! Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Aqui recebemos grandes personalidades da nossa profissão, pessoas que fizeram e que fazem história até hoje e que têm algumas coisinhas aí, algumas histórias legais para a gente conhecer, para que vocês entendam quais foram as opções, quais caminhos essas pessoas trilharam. E hoje vamos receber uma grande convidada, tenho certeza que todos vocês vão adorar. Ela é uma grande defensora de uma área muito importante da fisioterapia. Então fique aqui conosco que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito esse episódio. Quem está falando aqui é o João Roaro, eu sou fisioterapeuta, sou professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, sou sócio especialista da Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Além disso, também tem uma página relacionada a finanças pessoais, investimentos para profissionais da saúde, uma temática um pouquinho diferente, mas que é tão importante quanto na nossa vida profissional, a gente tem um pouquinho de cuidado com a nossa vida financeira. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, só me procurar que você vai achar. E aí, Sibeli, como que você está? Tudo bem? Oi, João. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. É o programa onde a gente tenta realmente mostrar o quanto a gente fez uma boa escolha, né? A gente escolheu a melhor profissão, mesmo com, alguns perrengues aí no meio do caminho, às vezes passamos umas raivinhas, às vezes, temos que lutar mais do que a gente acha que deveria, mas com certeza a melhor profissão, porque eu acho que é uma das poucas que a gente de fato consegue mudar a vida das pessoas, independente da área que a gente está atuando. Aqui quem fala é a Sibeli Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional pela Brafim Confito, sou sócia da Brafim, né, por óbvio. Hoje eu tenho uma área de atuação um pouco mais específica, que é voltada para a dor neuropática e pelo uso da neuromodulação, né, para a parte da recuperação funcional aí dos pacientes com alguma disfunção neurológica. Mas vou deixar de falar um pouquinho de mim e eu quero apresentar hoje uma convidada que é muito especial. Depois que a gente fez o convite, ela aceitou, eu fiquei pensando, nossa, quando eu a conheci, eu não consigo lembrar, até vou fazer essa pergunta, se eu não me lembro exatamente em que momento que isso aconteceu, mas eu acho que nossos caminhos se cruzaram muitas vezes ao longo desses anos aí de fisioterapia, e a gente sempre teve uma troca muito boa, sempre aprendi muito com ela, uma pessoa que eu admiro demais por toda a trajetória, por toda a luta que ela sempre teve dentro do cenário, né, da fisioterapia, da especialidade que ela representa, que a gente logo vai saber. E eu tenho certeza que vocês vão adorar as histórias e as conversas que a gente vai ter nesse episódio de hoje. Então, eu tenho a honra de chamar ao palco aqui do Fisioverso a doutora Cristina Once. Mas antes da Cris entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso. Cris, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, João. E você, como vai? Quero agradecer, é uma satisfação para mim estar aqui participando do Fisioverso, ao lado de colegas, né, tão queridos. Você e a Sibeli, você que eu estou conhecendo agora, mas que teve aí uma iniciativa fantástica junto com a Sibeli de produzir esse podcast, que é tão importante, né, para a nossa profissão. Agradeço muito a oportunidade de participar. Então, vamos lá, Cris, a gente que agradece, fiquei muito feliz, já faz horas, né, que a gente está aí conversando e planejando um horário, e que bom que deu certo. Cris, eu queria que você começasse contando para nós, e já queria aqui pedir desculpa, que eu falei Cristina e é Cristine, com ezinho. Cris, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, quem é a Cristine? Bom, do ponto de vista profissional, a Cristine é uma apaixonada pela fisioterapia. Por isso me deixa muito feliz quando você fala, né, do acerto com a nossa profissão. Né? Eu concordo plenamente.
Então, eu resumiria a Cristine profissionalmente uma apaixonada pela fisioterapia. Do ponto de vista pessoal, a Cristine é mãe da Luísa e do Lucas. A Luísa, que se formou psicóloga recentemente, e o Lucas, que é estudante de relações internacionais. Essa é a Cristine, pessoalmente. Eu sou divorciada há muitos anos, desde 2017, e meus filhos, né, minha família, assim, me faz brilhar os olhos. Eu falo que não tem nada. Minha mãe falava que a maternidade é a maior aventura humana na Terra. E eu digo que assim, a maior bênção da minha vida é ser mãe, né? Uma dádiva muito grande. Sou muito grata. Então, assim, um resumo muito breve, essa é a Cristine na dimensão profissional e pessoal. Eu tive o prazer de conhecer o Lucas lá em Tóquio, que chique, porque ele perdeu a mãe em Tóquio. E aí, eu vendo ele, um menino passando, e ele andava, ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Aí você está procurando alguém? E eu já ainda nem sabia que o menino falava. Eu não sei como que a gente chegou um no outro e viu que os dois falavam português. Eu estou procurando a minha mãe. Você conhece a Cristine Once? Conheço a Cristine. Eu não consigo falar com ela. Eu estou procurando, ela não me responde. Daí nós começamos uma caça a Cris pelo centro de convenções. Mais uma graça. E você sabe que você assim, flagrou um momento assim muito especial, né? Que foi para mim ter o Lucas comigo nessa viagem para o Japão. Né? Infelizmente, eu não pude ter a Luísa, porque ela estava em aula, e o Lucas, por conta das situações de greve na universidade que ele estuda, né, acabou tendo a chance, né, de viajar comigo, e o grande sonho dele era conhecer o Japão. Né? Então, assim, foi muito especial para mim ter o Lucas nessa viagem para o Japão, e no congresso, e me acompanhando, e eu também estando com ele, né? Que o Lucas é super, assim, ele lê muito sobre os países, né? Ele é um grande apaixonado pelo curso, né, de Relações Internacionais. Então, foi, assim, sublime para mim ter o Lucas lá, né? E foi um dia que a gente combinou, né, dele me esperar, e ele ficou lá perdido e felizmente te encontrou, né? Olha só que coisa bacana que você falou, né, Cris? Porque quem te levou para o Japão foi a nossa profissão. Mas você foi, obviamente, porque você representa uma especialidade, você levanta uma bandeira, você é reconhecida como uma fisioterapeuta de destaque, de sucesso. E devido a isso, você conseguiu realizar também um sonho do seu filho. Então a gente está misturando aqui profissão, família, história de vida, gostos pessoais. E acho que isso resume tanto o Fisioverso, sabia? A gente até conversava nos bastidores sobre isso, do quanto não tem como a gente separar a nossa vida pessoal e profissional. É claro que existem pessoas que até preferem ter, às vezes, um perfil separado em rede social para as questões profissionais, outro para as questões pessoais, até para talvez preservar um pouquinho, mas essa separação, ela existe, de certa forma, como uma formalidade, porque no nosso dia a dia é isso, você conseguiu levar sua família, ao mesmo tempo você não conseguiu levar ela inteira, né, porque sua outra filha não conseguiu ir por também motivos profissionais, que estava estudando ali, está formando, então veja que coisa interessante e que mistura gostosa que a gente consegue fazer, né? Exatamente. E assim, é muito legal, né? Porque meus filhos tiveram oportunidade, né, de morar na Austrália quando eu fiz o pós-doutorado, e eles não dimensionavam, né? Eles falam que eles não dimensionavam o impacto que isso teria na vida deles, né? Um dos impactos é a fluência em inglês, né? Que os dois têm uma facilidade assim muito grande, né? Eles são fluentes e eles me ajudam muito, né? E nesse congresso, por exemplo, a apresentação que eu fiz no Focus Symposium, o Lucas assistiu, né? E assim foi assim muito generoso, porque
eu tenho consciência, né? Não sou nativa em inglês, cometo muitos erros, assisto depois, sofro com isso, né? Apesar de tentar considerar, ó, a gente consegue se comunicar, né? A gente consegue se comunicar. Não temos os mesmos recursos linguísticos que em português, mas a gente se comunica, né? E eles sempre me ajudam, né? Eu peço ajuda, peço para fazer análise crítica das apresentações, do que eu falo, das expressões, né? E eles me ajudam muito. Mas depois da minha apresentação, né, ele me abraçou e falou assim: mandou muito bem, mãe, arrasou. Né? E assim, é muito bacana isso, né? A gente, e especialmente, né, os dois escolheram profissões que eu também teria escolhido. Se eu não fosse ser fisioterapeuta, eu tranquilamente faria psicologia ou relações internacionais, né? E felizmente nós temos assim, né, uma interface muito grande tanto com a psicologia quanto com as relações internacionais, não é, Cibele? Cibele, que também tem, né, que eu conheço a atuação dela, né, em nível internacional, né, e aí ela consegue dimensionar muito bem, né, como isso é gostoso, né, como é maravilhoso isso, mas como é desafiador também, né, é um desafio muito grande. Ô, Cris, você foi para a Austrália, eles tinham quantos anos? O Lucas estava com 9 anos e a Luísa estava com 12. Eles eram novos, né? Porque eu tô te perguntando, porque às vezes, até ontem a gente estava brincando aqui em casa, eu falei, a mamãe vai sair agora para um pós-doutorado, né? Eu já estou planejando faz tempo, a gente tem que organizar tudo. E assim, o mais velho, ele fica me olhando, não fala muito do meio, mamãe, mas nós temos que ir. A Rafa, menorzinha, fala, eu não quero ir. Eles não queriam. Mas daí você falou uma frase muito boa, né? Eles não tinham uma dimensão do quanto isso vai fazer bem para eles. Claro que acho que mudança é desafiador para todos nós, né? Mas... E eu acho que tem um lado que é sofrido mesmo, né? Do medo do desconhecido, depois de não ser fluente na língua, a questão nessa idade que pesa muito dos relacionamentos com os colegas, né? Da aceitação. Sim. Né? Então, é realmente bem desafiador, mas assim o resultado é muito positivo, né? Eu vejo isso não só na minha experiência, né? Dos vários colegas que foram e tudo, tiveram momentos assim difíceis, né? No começo, mas depois assim a capacidade, né? Principalmente que as crianças têm de aprendizado e de aproveitar, né, essa situação, como isso modula a vida, né? E também traz uma lição de humildade, né? Que cedo na vida, e o que eu acho muito importante, né? Assim, a vida da gente é uma lição de humildade, né? A vida traz uma lição de humildade, né? A nossa jornada, as fases do ciclo vital, o declínio com a idade, isso traz. Mas eu acho que uma viagem como essa, para as crianças, antecipa isso, né? Dá uma dimensão, né, de valorização mesmo do que tem no próprio país, né, de experiência, de recursos para se relacionar, de aprendizado da língua e da cultura. Eu acho que uma série de fatores positivos. Muito positivo. Eu acho que às vezes a gente precisa de negociar um pouco, né, com eles, para ter uma concordância aí, ainda que mínima, para ir, né? Mas depois esse jogo vira, né? Principalmente depois que passa tudo, né? Que o retorno também é um desafio, viu, Cibele? O retorno é um desafio. A gente fala muito do desafio de ir, né? Mas o desafio de voltar também é grande, né? Porque é uma readaptação. E geralmente as crianças já estão adaptadas, né? Mais de 6 meses, com 6 meses é o período que já está completamente à vontade, adaptado, de modo geral, e aí você tem que voltar, retornar e readaptar, né? Então, é uma outra
uma outra questão, né, que traz uma experiência aí que, no final das contas, é sempre bagagem, né, para a vida, né, uma experiência boa. Com certeza. Cris, mas vamos voltar um pouquinho nessa história, antes da gente chegar nessa tua ida para a Austrália. Conta para nossa audiência aqui, aonde que você se formou e em que momento da graduação ali que você, ou depois da graduação também, né, que a área da saúde da mulher começou a chamar a sua atenção. Bom, eu me formei em 1995 na Universidade de Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão Preto, e eu tive uma influência muito forte da minha mãe em relação às questões, né, das mulheres. Minha mãe foi uma ginecologista, obstetra, né, que teve uma luta muito grande para se tornar médica, né? Minha mãe era uma médica ginecologista que conseguiu fazer medicina numa época em que ela não foi criada para fazer medicina, né? Mulher, e ela tinha uma mãe muito conservadora, muito rígida, né? Que não aceitava de jeito nenhum isso, né? E ela era irmã caçula, eram 6 irmãos, né? Teve irmãos gêmeos, assim, endiabrados, assim, muito arteiros, né? Minha avó teve, assim, muito trabalho, estava muito cansada, e minha avó era aquela conservadora mesmo, muito rígida, né? Que corrigia, né? De forma não ortodoxa, né? Era da correção com batendo mesmo. Com vara de marmelo. Era com cabo de roseira, né? Essas coisas assim, nada light, né? Nada assim. Mas que assim, façamos uma consideração importante de um recorte temporal, totalmente comum para aquela época, né? Porque se hoje fala assim, nossa, mas então assim, ela batia com varinha, cara, sim, porque assim, isso era completamente comum. Todo mundo fazia, me entendam, né? O que eu quero abordar aqui, então. Não, ótimo, João, bem colocado, porque ela achava que ela estava fazendo melhor, né? Ela era aquela mãe de família que tinha certeza que estava fazendo melhor pelos filhos. Mas a minha mãe quase não apanhou, porque ela tinha as irmãs, as mais velhas, né? Eram muito, assim, tinha uma diferença de idade aí, de uns 15 anos. Todos protegiam muito a minha mãe, que era a caçula. E isso que também salvou ela, porque o que os mais velhos sofreram para não conseguir, né, que não conseguiram, né, a irmã mais velha, por exemplo, queria fazer química e não teve a chance, porque a única coisa que a minha avó admitia era que era chamado de curso normal na época, né, que era fazer aquele curso para ser professora primária, né, mas que nem teria, né, porque era, na realidade, a mulher era para casar e ter filhos e, né, nem pensar em alguma coisa diferente disso. Então, as outras que não tiveram essa chance conseguiram convencer o meu avô, por incrível que pareça, né? E ele que bancou mesmo, enfrentou, né, a esposa. Vejam, né? Acho que isso aí dá margem a muitas reflexões, né? Para que ela pudesse fazer medicina, e ela fez medicina. Ela saiu para estudar, isso era uma coisa impensável. Minha avó tinha medo de ser desonrada. Desonrada era uma filha que engravidasse, né, solteira, né? Assim, mas assim, foi uma luta grande, né, para mudar. Eu falo que sempre que se muda aquilo que você nasceu para ser, é muito valoroso, é muito corajoso, e a minha mãe né, conseguiu esse salto aí, né, ainda não era planejamento dela. Eu falo que a vida que eu tenho hoje foi a vida que minha mãe planejou para ela, que ela planejava, ela achava que a mulher tinha muito menos valor do que um pet em casa, né, que a mulher tinha menos valor porque ela não ganhava seu dinheiro, ela não era dona do seu nariz, né? Então minha mãe planejava investir na profissão, viajar o mundo, né, e ela não planejava o casamento. Mas o casamento aconteceu, que ela conheceu meu pai na faculdade,
e se apaixonaram. E meu pai, realmente, ele era um homem com uma cabeça muito à frente do seu tempo, né? Em termos, assim, né, do que esperava de um casamento e de uma esposa. Minha mãe nunca cozinhou, né? Nunca, né? Ela era, mas assim, por outro lado, né? Eu acho que ela sofreu muito com isso e ela era muito comprometida em ser uma boa dona de casa também, apesar dela acumular as funções. E ela era uma ginecologista e obstetra que amava a profissão, amava, né, e amava as pacientes, né, e me trouxe muito essa perspectiva aí relacionado às mulheres. E desde o começo da faculdade, apesar de eu ter sido estimulada a fazer fisioterapia, por eu ter precisado, né, de fisioterapeuta, isso me estimulou muito. Mas desde o começo, né, quando eu descobri que tinha uma atuação da fisioterapia em ginecologia e obstetrícia, isso me encantou. Né? Só que na graduação ainda era incipiente, né? Não tinha estágio na área, nem nada disso. Uhum. Mas então eu graduei em 1995, onde ainda não tinha muitos professores que tinham mestrado ou doutorado. A única professora que fazia mestrado na época foi a minha orientadora de IC, né? O meu IC foi relacionado à lombalgia na gestação, né? Mas não existia o estágio na área. E eu descobri, né, numa viagem para a Áustria, que existia um grupo, né, de saúde da mulher ligado à Confederação Mundial de Fisioterapia. Na época era World Confederation, né, que hoje é a World Physiotherapy. E isso, assim, me deixou muito empolgada, né? Porque eu já tenho esse perfil de me empolgar demais, né, com as coisas, né? E com a profissão. E aí eu falei, não, eu tenho que me associar. Eu tenho que me associar a esse grupo. Aí descobri que não tinha como eu me associar pessoalmente, porque era uma entidade representativa dessa área que tinha que se associar. Uhum. Fui atrás da ABF na época. ABF na época. Associação Brasileira de Fisioterapia, né? Que decepção, não consegui contato, não existia, não tinha como se associar, só existia o site lá, mas não era uma associação de fato, né? Parecia uma associação de fachada, né? E isso foi muito triste, né? Me decepcionei muito com isso, porque eu já, assim, tinha essa tendência, né? A acreditar que cooperando, né, tendo entidades fortes, a profissão, né, poderia ser fortalecida cada vez mais, e especificamente a área que me encantava, né? E aí eu falei, não, nós precisamos criar uma associação, né? Isso veio num bojo de recriação da ABF, que no final das contas, né, acharam que seria inviável do ponto de vista legal, possivelmente por ter, né, aí dívidas, por ter problemas, né? Uhum. Aí foi criado no mesmo congresso de fisioterapia que foi criado a AFB, foram criadas associações de especialidade, e foi nesse congresso que foi criada a Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher, né, entidade que eu tive aí a honra, né, de idealizar, motivada em muito pela parte internacional, né, por ter uma inserção internacional, né, visualizando que a gente poderia ter essa inserção internacional, ter esse crescimento, ter uma interlocução com outros países, né, que trabalhavam na área. E, desse modo, foi criada em 2005 a Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Na época, eu era professora há pouco tempo, né, porque eu, depois que me formei, eu fui contratada por um trabalho de campo em pesquisa, porque a pesquisa já
me interessava muito, e eu tive essa orientadora que tinha um projeto com escolares, né? Não era um projeto na área de saúde da mulher, era um projeto com escolares, com avaliação postural de crianças, e eu, né, mergulhei de cabeça nisso, logo já fui fazer mestrado, né, não tinha ainda específico na área da fisioterapia, fui fazer mestrado na Escola de Enfermagem, na USP, aqui em Ribeirão Preto, né, na área de saúde pública, especificamente como orientadora da saúde da mulher, né, e com todo esse olhar de saúde pública, com todo esse olhar relacionado à saúde integral da mulher, e tudo isso em paralelo, né? E antes de eu me tornar professora na USP, foi criada, eu fui a primeira presidente da Abrafisme, busquei as pessoas que já militavam na área de fisioterapia em ginecologia e obstetrícia, tive a felicidade de ter a doutora Elza Baracho como minha vice-presidente, né, que já era, Elza Baracho já era Elza Baracho, né, na época encontrei, né, na internet, né, pensando, né, que site, né, ter site era uma coisa muito moderna, né, era uma coisa muito, né, assim, à frente, né, do nosso tempo lá, que era outro tempo, né? Mas a Elza já tinha o site lá dela, de fisioterapia em ginecologia e obstetrícia, e ela super topou integrar essa primeira diretoria, e ela é maravilhosa até hoje, a pessoa que mais divulga a associação em todo o país, né? Porque a Elza, assim, ela tem assim, uma penetração fantástica entre os profissionais, né? Um mérito muito grande de fazer, né, esse treinamento em todo o país, né, muito estudiosa, muito competente, muito experiente, clinicamente falando, né, e aí tivemos a primeira diretoria, nessa primeira diretoria, uma ex-aluna de IC seria, né, integraria essa primeira diretoria, a doutora Ana Carolina Rodarte Pitangui, que atualmente é a presidente da Abrafisme. Né? Então, que história maravilhosa. É legal a gente fazer essa retrospectiva, né? Que a gente começa a ver, né? Aí a colheita, né? Do plantio aí, né? Traduzido pela liderança já de ex-alunos, né? Ex-alunos da graduação, ex-alunos de pós-graduação, se inserindo, né? Como líderes aí, né? Em diversos campos. Mas é isso, né? Eu acho que um marco importante foi a criação da Abrafisme, né? E foi um marco importante cedo na minha carreira, né? Antes de eu me tornar professora na USP. Mas sabe que eu não sei se o João teve essa reflexão, você ali falando, e aí acho que vem, né? Eu resgato uma das tuas primeiras falas aqui, quando você falou da maternidade, e o quanto eu acho que, né, assim, a história que você contou dos teus pais, né, o quanto isso forjou toda essa tua trajetória, né? Acho que o primeiro ponto que me chamou a atenção teus pais se conheceram na faculdade, então deduzo que os dois têm nível superior. Eu acho que se a gente pegar a nossa geração, isso já não é tão comum. Nós sim, né? Nós termos nível superior já é mais comum. Mas dos nossos pais, eu não sei dos teus amigos próximos, né? Mas não é uma coisa super comum, principalmente a nossa mãe, né? Ter graduação ainda, né? Você falou da geração da sua mãe, da sua avó, mas as nossas mães, eu acho que a grande maioria realmente não é comum. A minha mãe tem, né? Eu já até contei aqui também. Minha mãe, ela foi super à frente do seu tempo. Minha mãe também brigou com meu avô para fazer faculdade, saiu, né? A gente morava numa cidade do interior aqui do Paraná, Maringá. Minha mãe foi estudar em Curitiba, foi fazer farmácia na Federal do Paraná, mas assim, era uma coisa muito incomum, né? E meu pai não tem, meu pai tem nível técnico, meu pai não tem nível superior. Então, assim, eu já acho que já é um incentivo, né? Você ter. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão que é médico, é oftalmologista.
Entendi. Então, assim, né, vocês terem tido, né, já essa influência, né, dos pais que fizeram uma graduação, eu acho que isso ajudou, talvez, né, vocês a quererem, de fato, sempre fazer isso, mas eu acho que a fala da luta da sua mãe por uma profissão, né, tão importante, mas que era tão incomum para a mulher, né, eu acho que isso com certeza moldou muito do que eu te conheço, assim, sabe? Você foi falando, eu falei, nossa, isso explica muito a Cris, né, que eu conheço, e acho que o quanto isso é importante e o quanto a gente tem que, né, por isso que eu falei que eu volto na tua fala inicial, né, da bênção da maternidade, mas do quanto as nossas atitudes, e aqui eu extrapolo, né, para o João pai também, né, não só para a mãe, mas o quanto o nosso papel de pai e mãe, ele influencia e forja a formação, né, o caráter, o caminho dos nossos filhos, né? Sim, só que assim, a minha mãe, ela era assim, o perfil dela era mais assim introspectivo. Então ela tinha um talento fantástico para música, né? Ela tocava vários instrumentos, mas ela gostava da carreira dela de consultório, né? Ela também trabalhava muito, gostava muito de lidar com as pacientes mais humildes, né? No âmbito do SUS, mas ela ela não queria, né? Ela não tinha essa aptidão, né? Essa vontade dessa parte mais associativista, né? Já meu pai, você falando isso, né? Me faz bem ver. Meu pai era um líder de classe, né? Ele era muito envolvido com o associativismo, né? Ele era uma liderança mesmo dentro da profissão, né? Então é isso mesmo, né? A gente tem o quanto esses exemplos influenciam a gente, né? A gente nem às vezes nem estima o quanto, né? Você é uma mescla, né? Você é uma mescla dos dois, cara. Que coisa interessante, porque assim, eu ia dizer, né? Você contando a história, eu fui vivenciando contigo ali. Cara, não tinha como você não ser da saúde da mulher. Porque você deve ter vivenciado em casa um monte de histórias que a tua mãe contava ali, aquilo deve ter te chamando a atenção, né? E tal. E daí agora você falando que seu pai era do, assim, associativismo, que ele era naturalmente um líder. Eu falei assim, cara, você é literalmente a mistura dos dois, então. É exatamente o. Eu acho que sim, mas assim, eu sou tão grata porque tudo é oportunidade, né? E você ser direcionado ou não para a oportunidade certa, né, para você, em termos do que você vai aprender, em termos de preparo para o que está por vir, né? Tem muitas variáveis envolvidas aí, né? Então eu sou muito grata, porque uma coisa que também modulou muito meu olhar, né? E eu acho que assim algumas assim contribuições, né? Dentro do campo da saúde da mulher foi a minha pós-graduação na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, né? Que se pensar por um lado, hoje eu falo, gente, que maravilha que né? Os alunos que têm oportunidade de fazer uma pós-graduação e ser orientado por um fisioterapeuta, né? A gente não tinha programas específicos, a gente não tinha fisioterapeutas doutores que orientavam. Então, os nossos orientadores eram de outras profissões, né? Mas, assim, até isso tem um ponto muito positivo, porque o que eu aprendi na escola de enfermagem sobre saúde coletiva, sobre saúde integral da mulher, sobre interprofissionalidade, convivendo, né, nesse ambiente, modulou também, né, o meu modo de ver a saúde da mulher e a fisioterapia. Então, todo esse arcabouço aí teórico que a gente traz para a profissão relacionada à saúde integral da mulher, ele veio dessa experiência e desse aprendizado relacionado aos princípios do SUS,
relacionados ao Programa Integral de Saúde da Mulher, né, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né, o antigo PAISME, né, que teve uma evolução como política nacional, né, de atenção integral à saúde da mulher. E tudo isso foi um aprendizado lá do meu mestrado e do meu doutorado na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Né? Inclusive, né, a campanha por mais fisioterapeutas nas maternidades, né, que nós tivemos a oportunidade de lançar em 2019, ela também foi influenciada, né, por isso, porque eu coletei meus dados de doutorado no ambiente da maternidade, né, sob orientação de uma enfermeira, e a fisioterapia praticamente não tinha atuação nenhuma na maternidade. E lá eu vi claramente o potencial que o fisioterapeuta tinha de transformar, né, a assistência obstétrica, né, como um membro importante da equipe interprofissional. Né? Então, eu faço essa leitura aí das oportunidades, né, e de como as coisas foram, né, se encaixando, né? Progredindo, né, e me preparando, né, para etapas, né, à frente, né, etapas vindouras aí de construção, né, dessa minha carreira, né, que eu me orgulho tanto e tenho tanta satisfação de exercer. Ô, Cris, então vamos lá. Agora vamos voltar para a Brafisme. Brafisme nasceu. E acho que você falou 2005, né? Sim, 2005. Então, assim, vou errar provavelmente bem aqui, mas eu acredito que seja uma das primeiras especialidades, primeiras associações, né? Assim, de fato que nasceu, né? Porque a Brafinha é de 2009. A Brafita, você sabe, João? Mas eu acho que é mais, eu acho que também é meio... A Brafita é mais recente, eu acho, João, não é? A Brafita é mais recente, acho que é 2012, alguma coisa assim. Que a Brafito, ela assim, começou aqui no Sul com outro nome, então, assim, a Brafito, de fato, ela não é tão, assim, antiga, digamos assim, né, mas ela... Mas, assim, por data, sim. eu te diria que eu acho que é uma das, não sei se você sabe disso, mas eu acho que é uma das mais antigas que tem. E, assim, me surpreende. Se você fosse me perguntar, eu de cara ia pensar na orto, a Sobrafil deve ser mais antiga, talvez, mas, assim, eu não pensaria na Brafismo, eu ia colocar a Brafismo ali nas mais novas também, isso me surpreendeu bastante. Então, eu acho que houveram, assim, muitas associações que são anteriores à Brafismo. Mas eu acho que vale aqui uma análise, né, da nossa dificuldade como profissão de atingir uma maturidade em relação ao associativismo. Né? A gente analisa que, historicamente, houveram muitas idas e vindas, né, avanços e retrocessos. Né? E eu gosto de discutir isso bastante, né, com os acadêmicos, né, da fisioterapia. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, né? Primeiro que a nossa profissão ela tem uma origem técnica, né? E isso eu acho que, né, acabou, né, trazendo aí algumas sequelas disso, né? Que precisam ser tratadas, né? Porque na realidade, essa fragilidade no associativismo, né? Talvez tenha um pouco de relação, né, com isso, né? Com a criação de uma profissão técnica, né? Uma profissão que teoricamente seria só para aplicar, né, técnicas e recursos, e não para pensar, não para expandir, né, não para se fortalecer por meio da organização.
né? Então, foi um salto muito grande, né? A profissão passar a ser uma profissão de nível superior, né? E essa leitura, né? Organização, processo, né? Um processo de trabalho que leva um certo tempo para amadurecer, né? E eu acho que a gente ainda está nesse processo, né? Onde os profissionais, né? Desde a sua formação, eles têm que ser estimulados, né? A se organizar, né, a contribuir para a organização da profissão, porque uma vez que a gente se organiza, isso que dá o verdadeiro salto, né, caminhando lado a lado com a evolução científica. Porque quando a gente analisa, né, a nossa produção científica, e nós somos uma profissão clínica, né, em termos de evidências científicas, produção de ensaios clínicos de boa qualidade metodológica, produção de revisões sistemáticas que dependem de ensaios clínicos de boa qualidade para serem realmente de qualidade, né, e embasar aí diretrizes clínicas para os profissionais. Né? Se olhar lá em 1995, quando eu me formei, praticamente a gente não tinha ensaio clínico aleatorizado e controlado. Quando você olha lá mais de 40 mil, né, na base de dados Pedro, quando você analisa aí, ensaio clínico, revisão sistemática, um percentual menor de diretrizes, né, assim, impressionante. Ao mesmo tempo, no Brasil, a gente tem que destacar o papel da ABRAPG, da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia, né? Porque ter conseguido, né, ter um Brazilian Journal of Physical Therapy, né, que é um periódico que está entre os melhores do mundo em fisioterapia. Com um crescimento gigante, né, Cris? Assim, teve um salto enorme de quando a gente começou ali, né, quando, né, a própria revista começou para o que é hoje, é uma das revistas mais respeitadas na nossa área, né? Sim. E isso diz muito sobre a evolução científica da fisioterapia no Brasil, juntamente com a evolução de sermos parte de uma área específica da CAPES, né, e termos programas específicos dentro da área 21 da CAPES. Então, isso coloca o Brasil numa posição muito de destaque no cenário internacional em termos de fisioterapia e produção de conhecimento. Né? A fisioterapia como área, né, muito respaldada cientificamente pela construção aí, né, e produção científica, né, é coisa que você não vê, né, em maioria dos países não tem uma área específica de pós-graduação em fisioterapia como nós temos. E com essa evolução e organização, né, e mesmo o sistema COFITO e CREFITOS, que é um modelo que existe no Brasil e não existe em muitos outros países, né, isso clama para que a organização associativa se fortaleça, para que a organização associativa cumpra o seu papel, que é diferente do papel dos conselhos, não é? E é importante que o profissional entenda isso. E clama para uma organização que depende da participação, porque se eu só delegar a um dirigente isso, vai falhar de novo, né? Como falhou muitas vezes. E aí, a tendência nossa é culpar sempre o outro, né? É sempre culpar o dirigente. Mas enquanto não houver essa consciência e uma participação crescente, investimento em organização, isso deve começar da base, lá dos estudantes, né? Que devem ser estimulados a se organizar e a participar. Esse nível de participação, é claro que ele deve considerar as aptidões, as habilidades, as aptidões, né, a individualidade, né, mas pelo menos porque a nossa contribuição para o conselho é compulsória. Agora, você se envolver com a associação não é. Né? Então, isso depende de consciência, de conscientização do profissional.
E aí os acadêmicos já devem ser estimulados a refletir sobre isso, porque você vai ter pessoas que têm aptidão para liderança, têm aptidão para associativismo, outras que, se fizerem um bom trabalho como profissionais clínicos, está excelente, mas minimamente se associar, né? Minimamente se associar, porque é uma forma de você estar apoiando a sua profissão, de você estar, né, contribuindo para a organização, né? E eu falo minimamente se associar, mas minimamente é se associar e pelo menos estar inteirado, né, do que está acontecendo, né? Porque senão, se delega completamente e não participa, acontece de novo, né? Vai acontecer, essa história vai se repetir, né? De termos associações, né, que não cumprem o seu papel, de termos associações de fachada, de termos associações com seus objetivos distorcidos, que não cumprem seus objetivos estatutários, né? E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso e é uma situação que vem se repetindo na fisioterapia. Mas, como eu não quero o Fisioverso trazer só questões negativas, eu tenho que falar para vocês que nós temos associações que têm feito trabalhos belíssimos, né? As nossas associações de especialidade que têm feito trabalhos maravilhosos, né? E que nos dá esperança aí de que a união dessas associações, né, tanto de especialidades como nossa associação de pesquisa e pós-graduação, nossa associação de ensino, né, que juntas, né, trabalhando, se fortalecendo, podem fazer muito mais para que situações vexaminosas, né, para o Brasil, um Brasil que tem um sistema diferenciado, né, de regulamentação, sistema COFITO-CREFITOS, e que tem associações que fazem um trabalho belíssimo, e que tem programas de pós-graduação específicos na área 21 e que tem pesquisadores de ponta, porque nós temos pesquisadores maravilhosos, né, temos clínicos maravilhosos, não passe vexame, né? Então, isso é... Isso. Né, Ó, não perca esse teu ponto de raciocínio que eu quero voltar nele, tá? Mas eu quero fazer algumas ponderações aqui para que a gente discuta em que sentido. Eu concordo 100% com tudo que você abordou até agora. Eu vou fazer só um contraponto em que sentido. Eu acho que por a nossa profissão ser tão jovem, veja, nós temos menos de 60 anos de história enquanto regulamentação profissional de fato. É claro que a nossa história remete a mais do que isso, enquanto fazer profissional, mas em termos legais, né, vamos ir por esse caminho aí, a gente tem menos de 60 anos de vida. Então, eu concordo, de novo, que a gente teve muitos avanços, muitos retrocessos, mas será que isso também não faz parte do nosso processo de amadurecimento, de meio que ir aprendendo a como fazer, sabe? Porque, assim, hoje somos mais de 500 mil de fisioterapeutas, né? É muita gente. Então, você pegar um universo aí de 500 mil pessoas e fazer eles entenderem que, assim, tá, mas o que eu vou ganhar se eu me associar? Eu sempre tenho que ter uma vantagem pessoal, essa é a primeira coisa que a pessoa imagina, né? Tá, mas assim, qual que é a vantagem para mim? E aí você fazer com que talvez um estudante ou um recém-formado que não tenha tanta maturidade até de vida, entender o quanto esse processo é importante, porque se assim, ó, eu tenho uma classe que é muito forte, eu tenho uma especialidade que é muito forte, eu vou ter um caminho muito mais fácil, cara, de vida, de profissão. E isso é muito lógico na nossa cabeça, mas talvez não seja para a cabeça de todo mundo. E a gente fazer essas pessoas entenderem que esse movimento todo, né, de fortalecimento da fisioterapia, enquanto especialidade, associações de especialidade profissional, enquanto CREFITO, enquanto COFITO, enquanto a associação geral, vamos dizer assim, uma AFB da vida, ou uma Abenfísio, que é de ensino, ou uma ABRAPG, que é da pós-graduação, assim, ainda a gente tem que costurar algumas coisas que talvez ainda não tenhamos idade suficiente. Eu não sei se eu me consegui fazer entender, mas o que você acha sobre isso? E aí eu quero que a gente volte a abordar esse ponto que você estava ali depois. Eu acho que você está certo, é isso mesmo, né? Tem né, construir não é um processo rápido, não é um processo fácil, né? Então,
realmente, né, o profissional se apropriar, né, do que ele é, né, em termos profissionais e do seu potencial com um histórico que a gente tem, né, de criação como profissão técnica, né, como profissão aí, né, com uma autonomia muito restrita inicialmente, né, dar esse salto para uma profissão, né, científica, uma profissão que tem, né, um objeto de trabalho que é absolutamente relevante, específico, né, isso se tornar uma realidade leva tempo, né? Eu acho que sim, né? Leva tempo, mas cabe a nós, né, buscar acelerar esse processo, né? Tem como acelerar esse processo? Esperamos que sim, né? Esperamos contribuir para acelerar esse processo por meio da organização, por meio disso que vocês estão fazendo, que é a popularização, a discussão, né? Chamar os profissionais, né, para discussões como essa, né? E o trabalho desde a base, né? Desde a formação. Né? Isso é muito importante. Então, assim, é um processo que, né, se você for ver, é esperado, né? Se você for analisar, né, até comparativamente com outras profissões da área da saúde, né, a gente tem evoluído muito bem naquilo que, se só a gente se organizar, não vai virar nada se não houver um arcabouço científico. Né? Se a gente não tiver essa parte científica muito bem desenvolvida, a gente não tem essas conquistas que a organização, o associativismo, a interlocução com os conselhos consegue. Porque aí é um discurso frágil, né? Aí é uma política vazia. Né? A política é necessária? A organização é necessária? Porque também, se você só produzir ciência, isso não chega na comunidade. O cientista, ele já tem, né, assim, um trabalho árduo, né? Não é um trabalho fácil. É difícil você fazer um bom projeto de pesquisa, é difícil, para começar, até antes do projeto de pesquisa, uma questão relevante de pesquisa, um bom projeto de pesquisa, buscar financiamento para esse projeto, colocar isso em prática, depois finalizar bem, depois publicar isso bem, quer dizer, disseminar esse conhecimento de modo que chegue no profissional, né, pensando que a nossa profissão é clínica, né, tudo isso, né, é muito trabalhoso. E entre as profissões de saúde, o fato da gente ter hoje um destaque científico muito grande em termos de produção de evidências, e isso faz toda a diferença. Né? E, em paralelo, a gente está avançando. Né? Tem retrocessos, tem avanços que fazem parte desse processo que você pontuou, né? Que é esperado no amadurecimento, né? De amadurecimento aí da profissão. Né? Mas nós temos que continuar. Né? Nós temos que continuar nesse caminho de produzir ciência de qualidade. Tem muita coisa para ser refinada ainda, mas a gente não pode dizer que a gente não tem base científica, que a gente não tem evidências científicas, porque a gente tem, né? E isso faz toda a diferença. Esse caminhar em paralelo, ciência, produção científica de qualidade e associativismo e organização. Né? Eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho. Eu queria só pontuar aqui para fechar essa pergunta essa pontuação aí do João, que eu acho que é justamente isso. Eu acho que quando as pessoas perguntam, e talvez nós que estamos na associação, né, cada uma na sua aqui, é uma das coisas que as pessoas mais nos questionam, né? Mas o que eu ganho com isso? E claro que o ganho não é direto, você não vai ganhar dinheiro, né? Você não vai ganhar um brinde, sei lá, né? Não é um ganho desse tipo.
mas é um ganho. Eu vou remeter à frase também que você falou ali quando você disse dos seus filhos quando vocês foram para a Austrália. O que a gente consegue ver de ganho lá na frente, o quanto isso vai contribuir para o crescimento, para o ganho desse próprio profissional, né? O ganho aí, estou falando financeiro, inclusive, ele não tem como dimensionar. E é aí que está o ponto. Porque quem consegue, né, fazer justamente essa, talvez essa ponte entre o que o sistema COFITO-CREFITOS ele regulamenta, né? Ele está trabalhando para regulamentar e que os pesquisadores na universidade estão produzindo. Esse é um dos papéis da associação, né? Ele conseguir levar isso para o clínico, né? Ele conseguir fazer com que essa informação chegue, às vezes, até de uma forma mais fácil. Uhum. E eu acho, assim, eu fazendo, e já fiz essa reflexão muitas vezes, do tempo que a gente foi criado para hoje. Eu acho que o salto grande que a fisioterapia teve foi em 2012, com a regulamentação das especialidades. Eu acho que esse foi um boom, e isso fortaleceu as associações que já existiam, isso incentivou o surgimento daquelas que ainda não existiam, e a gente tem conseguido, né, porque acho que, de certa forma, uma puxa a outra, né, porque daí a gente consegue ver, nossa, tal associação está fazendo isso, está conseguindo isso. Isso. Não, tentar fazer também. E aí, acho que isso vai fazendo... É um ciclo positivo, né? É virtuoso. Exato, né? Eu acho que a gente vai crescendo nesse sentido, né? E até da questão organizacional, né? Eu acho que, e para o próprio sistema COFITO-CREFITOS, a nutrição que as associações conseguem dar para ele, para fazer uma regulamentação mais coerente, sim, fora do comum, né? Então, assim, claro, é tudo em paralelo, tudo precisa estar organizado junto, né? Mas eu acho que a gente está no momento, e eu concordo como você disse, talvez a gente teve um crescimento já grande, mas isso não significa que agora, então é vamos suficiente. largar, não precisamos fazer nada. Pelo contrário, né? Acho que agora que é a hora de... Eu acho que, resumindo o que você falou, quem já está dentro e sabe de tudo que é bom, não consegue desver. A gente já viu, não tem como voltar atrás. O nosso desafio é fazer com que todos os colegas consigam enxergar isso, consigam ver isso. Então, se você está aqui ouvindo, assistindo esse podcast e ainda não é associado, pessoal, busquem uma associação de especialidade profissional que você se identifique. Eu tenho certeza que vocês, depois que trilharem esse caminho, é um caminho sem volta, e vocês vão gostar muito. Então fica o convite aqui de qualquer associação que você queira participar, que seja do seu fazer profissional, do seu interesse, então tenho certeza que vocês vão gostar. E aí, Cris e Si, eu quero voltar naquele ponto que eu tinha interrompido a Cris, porque no ano passado a gente teve uma... Eu não sei nem que palavra usar, mas talvez a gente teve uma perda muito grande, que foi uma desfiliação de uma confederação mundial. Eu não consegui participar muito ativamente desse processo, mas eu sei que vocês duas participaram. E eu queria que vocês pontuassem também o que isso repercute para a nossa profissão, em termos de visão dos outros países, né? Pô, assim, como assim o Brasil, né, assim, tá fora? O que aconteceu? Como foi esse processo de fato? Quais as consequências que a gente está tendo atualmente? E o quanto a gente vai ter que correr atrás agora só de voltar ao patamar que a gente já estava, sem conseguir evoluir. Queria que vocês pontuassem algumas coisas sobre isso, porque é importante a gente discutir no Fisioverso sobre esse ponto aí. Cris, pode começar. Olha, foi muito triste. Muito triste. Muito vergonhoso. Vergonhoso. É um desmerecimento, é uma desconsideração, né, e com um impacto grande, né, para a fisioterapia e
para a fisioterapia do Brasil, né, que tem expoentes aí dentro das diferentes áreas, né, inseridos e representando muito bem o Brasil do ponto de vista científico e mesmo de gestão, né, mesmo de inserção dentro da World Physiotherapy, que é um esforço muito grande. Nós não somos nativos em inglês, a língua é o inglês, né? Isso demanda realmente, né, um esforço muito grande e existe um destaque muito grande da fisioterapia, né, de fisioterapeutas, de pesquisadores, né, de profissionais em nível internacional. Só que isso não deixa de traduzir tudo isso, toda essa problemática que a gente vem discutindo aqui, que em última instância é a questão da organização. Às vezes eu acho que eu estou protegido, eu não tenho nada a ver com isso. Todos têm. É aquela mesma história da violência, né? Você acha que você está protegido em muros altos, né? Mas não é bem assim. É a mesma coisa. Se a gente não tem uma estrutura organizacional, né, associativa forte, a gente acaba sofrendo o impacto dessa falta de organização, né? E isso se manifestou, né? Não foi a primeira vez, né? Essa saída foi uma coisa assim brutal, eu diria, né? Mas a gente já tinha sofrido isso anteriormente, né? Na época, né, que aconteceu, não sei bem dizer quando foi, se foi 2015, foi lá atrás, acho que foi no Congresso. Foi 2011, Cris, não foi? 2011? Foi no Congresso de Singapura, Congresso Mundial que aconteceu em Singapura. Não, 2011 nossa, foi Amsterdã. Eu lembro de Singapura, que nós não chegamos a ser completamente desligados, mas eu era delegada-chefe do Brasil, né, da Brafisme, junto à Organização Internacional de Fisioterapia em Saúde da Mulher, fui, né, a então presidente era Jill Brooke, do Reino Unido, ela, muito sem graça, né, falou que ia ter que tirar a gente do site, tudo, porque não tinha acontecido o pagamento, né, parece que depois isso acabou sendo revertido, né, mas agora, dessa vez, né, foi algo muito brutal. Eu estava presidindo a International Organization, né, de Pelvic and Women's Health, de Physiotherapy in Pelvic and Women's Health, e tive que deixar, né, a presidência. Não recebi nenhuma informação antes, né, pelo que foi né, falado, isso já vinha, né, já tinha um atraso aí, né, no pagamento, e nós não tivemos tempo, né, porque as associações poderiam ter se organizado para efetuar esse pagamento, né? Então, pela regulamentação da World Physiotherapy, passou, né, aí... Na verdade, a gente perdeu o prazo do prazo, né? Já tinha sido dado o prazo o Brasil perdeu o prazo do prazo. Bom, o que isso significa, né? Para todos. Aí não tem, eu não me envolvi, eu não tenho culpa. Não tem isso. Todos nós somos os brasileiros lá que estávamos ligados, né, a uma entidade que tinha esse poder aí, porque era a entidade que representava o Brasil na World Physiotherapy. Então, todos nós falhamos também. Né? Não é minimizar o erro, né? Mas é o que eu falo. Né? De algum modo, né, chegou a esse ponto, né? E, com certeza, isso não deve ser o único ponto de fragilidade associativa. Né? Porque a fragilidade associativa não se manifesta num único ponto. Né? A imagem do Brasil ficou, né, assim, ela foi realmente manchada, né? E acho que vale reforçar, né, Cris, que ainda assim, no sentido de quando a gente falou, né, perdeu o prazo do prazo,
isso ainda é mais grave, porque, inclusive, eu acho que passa a imagem de que o Brasil não estava nem aí, né? Porque, assim, tudo bem, você perdeu um prazo, sei lá por que motivo, mas você nem tentar, nem buscar uma forma de reverter isso, e aí perder novamente, sem nenhuma satisfação, e todos nós recebermos, né? Daí, quando eu falo aqui, a gente recebeu primeiro, mas depois isso formalizou, né, até via COFITO, mas nós que tínhamos cargos internacionais, a gente recebeu um e-mail humilhante, pedindo desculpa das nossas associações, que a gente deveria deixar os nossos cargos diretivos, que a gente não tinha mais, né, a gente não podia mais participar, a gente não tinha mais direito de voto, porque o Brasil tinha sido descredenciado. Então, assim, ficou uma imagem muito ruim para o Brasil lá fora. E claro que para nós, com tudo isso que a gente falou desde que a gente começou a conversar aqui, o quanto a gente cresceu, o quanto hoje a gente é importante internacionalmente, o quanto de profissionais nós temos, né? A representatividade mundial da fisioterapia brasileira no mundo, em termos quantitativos, é gigante. É gigante, sim. E não estamos lá. Né? Então, assim, isso é muito grave, na verdade. Muito, então, muito grave. Esse é o fato, né? Esse é o ponto. E qual é o caminho? O que a gente precisa fazer para conseguir se credenciar novamente? Já existe um processo nesse sentido? Já está feita alguma mobilização? Sim, está. Isso é boa notícia, João. Boa notícia é que as associações se juntaram, né, e a gente vem trabalhando desde o ano passado, né, nós não nos rendemos, né, à situação adversa. Eu acho que esse o ponto positivo na desgraça, né? No ponto positivo na situação, né? Assim, terrível que nós passamos. Uma frase que a gente falou, né? A gente acabou, como a Cris disse, não é um ponto de falha, né? Mas foi um acontecimento muito ruim que também nos fez acordar e repensar como tudo estava acontecendo, né? Porque a gente já comentava isso e aquilo, mas nos fez realmente refletir e colocar em ação, né? Algo para reverter essa situação. Então a gente, né? De novo, como sempre, acho que isso é muito comum na vida da gente, né? A gente pegar de um momento ruim e crescer. E foi isso que, né? É isso que estamos tentando fazer, né? Ainda não fizemos. Exato. Né? Bom, mas faremos, né? Porque o primeiro passo foi dado, né? Foi criada a Federação Brasileira, né? A Febrafísio, das associações, né? De fisioterapia, que congrega aí 11 associações, sendo 9 de especialidades, além da ABRAPG e a Benfísio. Então, essa federação vai ter um papel muito importante. Ela já vinha sendo discutida, né, a criação de uma federação há algum tempo, e essa federação ela pretende, né, mudar essa história, né, ela pretende, de fato, ser uma força em ação pela fisioterapia, pelo associativismo, para fortalecer ainda mais essas entidades e contribuir, né, para colocar o Brasil no lugar que merece no cenário internacional e também no cenário nacional, fortalecer aí o diálogo, né, a interlocução com o sistema COFITO e CREFITOS e com o Ministério da Saúde, em vários campos aí em que a gente possa... Assim, há muitas possibilidades de atuação dessa entidade, né? Sim, muitas possibilidades de atuação, muita esperança e muita disposição para o trabalho, porque nós vamos contar aí, né, com a doutora Cibele como a nossa diretora de relações
institucionais, né? E temos uma diretoria abençoada e muito dinâmica, um histórico, né, de atuação. Eu digo que nós temos uma diretoria. A Cris, ela falou de mim. Ela falou de mim, mas não falou dela, né? A Cris vai ser, já é, né? Na verdade, já teve assembleia, então a federação ela já foi criada, né? Então já existe oficialmente, e a Cris vai ser a diretora-presidente, o doutor Rafael Barbosa, que já veio aqui também, no Fisioverso, é o vice-presidente, enfim, eu não vou levar o nome de todo mundo, mas a gente tem uma diretoria que é, como a Cris falou, na verdade, ela é composta por representantes das associações, né? Isso. Então, esse acho que sempre foi o ponto forte, né, Cris? Desde o início, quando a ideia da federação foi constituída, é isso, as associações, elas serem protagonistas, elas realmente terem uma participação de fato, né, ativa, sem ofuscar o que cada associação individualmente vai fazer, não é esse o ponto, né? Mas é a gente estar organizado de uma forma que a federação, ela realmente cumpra o seu papel, em todas as esferas. Aí a gente está querendo até extrapolar, né, Cris? Não é só ter a federação, né, a Febrafisio, ela não vai existir só para tentar se conveniar a AWP. Esse é um dos pilares, né? Mas não é o único. Eu acho que o grande diferencial aí é que a gente está saindo de mais uma associação, digamos assim, né? Então a gente tem a das especialidades, essas outras todas, e a gente teria mais uma de profissionais. Não vou colocar ela acima das outras, mas assim, que ela tenha participação e fiscalização de todas as especialidades como um todo, ou seja, todos os profissionais estão representados. Então isso garante, acho que, muito mais possibilidade de atuação, muito mais, como que eu posso dizer, muito mais confiança dos profissionais de que, de fato, vai representar o interesse coletivo e muito mais transparência. Então, há vários, né, requisitos aí de que, talvez, de que a gente pegou esses limões e está fazendo uma limonada, para que futuramente a gente tenha, de fato, uma representatividade maior, melhor e mais acertada. E aí é o que a Cibele e a Cris falaram, não só na WP, mas para fortalecer a nossa atuação aqui no Ministério da Saúde, que ainda é deficitária, a gente tem muito pouca representatividade para conseguir as nossas políticas públicas também, de que o governo e as instituições, né, federais, estaduais e municipais, elas olhem com mais carinho para a fisioterapia também. Então, que isso seja um ponto de partida, né, para ganhos profissionais. E outra coisa, sabe, João, que eu acho que é importante, porque antigamente nós também tínhamos uma diferença em termos de composição, né? Então, para eu ser associado às antigas associações representativas do Brasil, Cibele, pessoa física, tinha que ser sócia. Sim. Aqui não, Cibele Abrafim, sou sócia da Febrafisio pela Abrafim. O João Abrafito é sócio da Febrafisio pela Abrafito, a Cristine é sócia da Febrafisio pela Abrafisme. Então, nós não temos que nós pagarmos anuidade também da federação, né? Então, a gente sendo sócio da nossa associação, a gente faz parte da Febrafisio, que faz muito mais sentido, né? É isso. Cris, você quer considerar alguma coisa mais sobre isso ou podemos ir para o nosso... Não, eu acho assim que essa modo de raciocinar diferente agora, porque todos nós temos experiência com associativismo, tendo os profissionais como associados, né? No caso agora, o nosso desafio é raciocinar com as entidades como membros da Febrafisio. Isso traz uma perspectiva bem diferenciada, mas muito importante. Eu penso que nós temos uma entidade agora que tem o papel de congregar essas entidades
e auxiliar no fortalecimento dessas entidades. Ao mesmo tempo, pensem na diversidade que a gente tem e potencial de troca de experiência, de colaboração, de fazer algo muito maior, né, alinhado aí, né, com os nossos desafios para a profissão, né, que continua sendo produzir ciência de qualidade, né, e, ao mesmo tempo, levar essa produção de ciência de qualidade para impactar a sociedade. Porque de nada adianta a gente ter ensaios clínicos maravilhosos, ter níveis de evidências altíssimos, se não chegar à população. Então, isso é essencial, né? O quanto que essa entidade, se conseguir cumprir o seu papel, nós vamos lutar para isso, que ela consiga, né, auxiliar nisso, né? Que também a divulgação, a popularização, auxiliar, né, que os profissionais exerçam uma prática de excelência, né, fortalecer a ciência, a divulgação, mas, ao mesmo tempo, ter um trabalho político que possa fazer com que haja um impacto social da nossa profissão. Né? Então, as perspectivas realmente são muito boas aí, né? Claro que nós vamos ter muito trabalho, porque essa diversidade ela tem um potencial de ganho muito grande, mas, ao mesmo tempo, é sempre desafiador, né? E por isso que é importante o diálogo e a construção coletiva. Perfeito. Até porque, se a gente tem mais membros que são mais qualificados, a gente tem muito mais possibilidade de soma, né? É isso que vocês falaram ali. Cris, quando o papo é bom, a conversa passa que a gente nem vê, né? Eu quero saber quais são os teus desafios futuros, quais planos você tem, o que você está planejando aí, quais são os próximos passos? Olha, os próximos passos na minha carreira como professora, né, do Departamento de Ciências da Saúde, né, da Universidade de São Paulo, é continuar contribuindo institucionalmente, né, no tripé aí que se assenta, né, o trabalho nosso na universidade, né, no campo da pesquisa, do ensino, da extensão, né, a gente faz muita gestão aí também, né, pretendo continuar disponível para auxiliar, né, aí a minha instituição, né? Instituição que, assim, deu uma oportunidade fantástica também, né? Uma perspectiva de trabalho, oportunidades ímpares, né? Eu não poderia deixar de destacar que a oportunidade de trabalho dentro da Universidade de São Paulo, nesses campos, né? Em todos esses campos, são oportunidades, assim, que eu valorizo demais, oportunidade que amplia realmente os horizontes e traz, né, aí, muita vontade de trabalhar. Então, eu continuo aí disposta a fazer pesquisa de qualidade, a fazer o ensino e extensão, né, ter um impacto na comunidade, e, ao mesmo tempo, continuar o meu trabalho no associativismo, aproveitando essas oportunidades, né, e trabalhar no momento aí, o meu desafio é trabalhar 2 anos aí à frente da Febrafísio para o fortalecimento dessa federação, que eu acho que vai ter um papel essencial, né, para realmente fazer a diferença no cenário nacional e internacional. Né? A internacionalização é algo que me faz brilhar os olhos, né, que eu vou continuar trabalhando para isso, né, tanto na universidade quanto no associativismo. Né, e continuar trabalhando pela fisioterapia na saúde da mulher, né, que tem muitos desafios. Né? A saúde da mulher é uma área, uma especialidade da fisioterapia que conquistou muito, mas que sofre, na realidade, né, muitas vezes,
uma falta de compreensão e até valorização diante de tudo que conquistou, né, para os profissionais, né, nesse campo. Então, o meu trabalho, eu acho que ele continua sendo muito importante nessa área da fisioterapia na saúde da mulher, porque a fisioterapia na saúde da mulher tem um papel a cumprir em nível nacional e internacional diante dos indicadores, né, de morbimortalidade feminina. Então, esse também é um objetivo meu para os próximos 10 anos aí, da minha carreira. Eu acho que eu tenho bastante coisa para fazer, né? Claro, muita lenha para queimar ainda, é isso aí. Cris, quem ainda não te conhece, né, quer acompanhar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, quem quiser te seguir, te acompanhar, quais são os caminhos mais fáceis aí para as pessoas te acharem? Olha, pelo Instagram, que está aí, você já colocou, né? E pelo meu e-mail também institucional, né? cristine@fmrp.usp.br, né? Além do Instagram da Abrafisme, eu sou atualmente diretora científica dessa entidade. Logo, teremos também novidades, né, em relação à Febrafísio, né? Vamos, em breve, né, ter as mídias sociais aí chegando para valer aí, né, para divulgar aí o papel dessa entidade. Perfeito. Então, logo a gente, Cibele vai poder, né, anunciar aí. Isso. E vai ser muito bom contar com vocês também para discutir mais o papel da federação. Ok. Para quem está só no áudio, pessoal que não está no vídeo, o Instagram da Cris é @Cristine_Omsi. Omsi, vou soletrar aqui, HOMSI. Cibele, e quem quiser te encontrar... com E, não é com A. Não Isso. É Cristine. Cristina era minha avó. Então, assim, não me sinto ofendida, mas, assim, as pessoas, para não errar, falam Cris, porque frequentemente me chamam de Cristina ou Cristiane, né? O Cristine acho que é menos comum, então tem essa tendência a falar Cristina ou Cristiane. E a minha avó se chamava Cristina, era uma mulher forte, batalhadora, também à frente do seu tempo, muito orgulho de ser neta dela. Muito bem. Cibele, quem quiser te encontrar, quais os caminhos? E acho que o mais fácil também é pelo Instagram, né? @CibeleMeloQuinaut. Como a Cris falou também, em breve a gente vai ter ali algumas coisas da própria Febrafísio, né? Então, com certeza a gente vai... Temos muitos planos, claro que acho que quem ouviu o episódio de hoje já percebeu que eu e a Cris, a gente é meio empolgada, então fica meio suspeito, né? A gente fala, mas sim, vai ter muita coisa boa. E no meu Instagram pessoal, apesar de eu não ser nada ativa, acho que todo episódio eu falo a mesma coisa, né? Que serei, mas não tenho tempo. Enfim, mas quem tiver dúvidas a respeito da fisioterapia neurofuncional, eu recebo muito direct, muita pergunta, né? Principalmente em relação à dor neuropática e neuromodulação. Pode me perguntar, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu tardo, mas não falho. Eu respondo. E você, João? Ok, pessoal, quem quiser me encontrar no Instagram também, mais fácil o caminho, né? @investidordoutor, como falei, nessa página eu trago conteúdo sobre finanças pessoais, investimentos, cuidar das nossas finanças e saber um pouquinho mais sobre como poder potencializar a grana que a gente ganha é importante, isso a gente faz através dos investimentos, seja no Brasil, seja fora do Brasil, saber investir em outras moedas também. Esse conhecimento com certeza vai agregar para você. Então, se quiser me procurar, vai ser facinho de achá-la. Cris, muitíssimo obrigado, viu, pela sua contribuição aqui para o Fisioverso, por contar as suas histórias aí, por a gente saber um pouquinho mais sobre
como foi a sua vida, suas decisões ali, tudo que você contribuiu com a fisioterapia e que tem muito a contribuir ainda, como você deixou muito claro aqui nesse episódio. Então, faço votos que todos os teus projetos aí tenham muito êxito e que, de certa forma, isso vai contribuir também com todos os nossos colegas profissionais. Então, muito obrigado por ter vindo aqui ao Fisioverso. Eu vou aproveitar a oportunidade também para disponibilizar o Instagram do meu laboratório de pesquisa, que é o lafap.usp, que esse é um Instagram que traz postagens aí das publicações, né, das nossas pesquisas, a parte mais relacionada realmente à atuação em pesquisa na Universidade de São Paulo. E eu quero muito agradecer, né, entre as oportunidades ímpares que eu tive, essa é uma que eu destaco, porque esse trabalho de vocês é um trabalho muito importante, né, de discussão das questões da profissão, né, e necessário. Então, parabéns pelo trabalho, continuem firmes, porque de fato, isso pode fazer uma grande diferença aí, né, para conscientização dos profissionais, né, e mudança aí, né, do olhar tecnicista, né? Nós precisamos superar o tecnicismo. Isso que vocês fazem auxilia nisso, nessa mudança desse olhar tecnicista fragmentado, né, que, infelizmente, como eu falei, ainda é uma sequela aí, histórica, né, mas que vai ser superada, né, já está sendo superada. E o trabalho de vocês é muito importante. Muito obrigada pela oportunidade. Cris, a gente agradece do fundo do coração. Assim, acho que a gente não falou nem um terço, né, das coisas que você já fez. Eu queria até destacar aqui, assim, que a Cris, né, acho que vocês perceberam, né, agora está assumindo a presidência da Febrafisio, está na diretoria científica da Abrafisme, que, assim, quem já fez parte de uma associação sabe que talvez seja a diretoria mais hard que existe dentro de uma associação, que é a diretoria científica. A Cris já foi editora-chefe da Brazilian Journal of Physiotherapy. Enfim, então, assim, a contribuição, Cris, que você fez e faz pela nossa profissão, a gente só tem a agradecer, e eu fico muito, muito feliz de você ter cruzado o meu caminho e de eu aprender, né, sempre aí com você. E obrigada por tudo que você fez e você faz. E esse é um dos grandes objetivos aqui do Fisioverso, né? A gente quer deixar eternizado, né, João, essas histórias, porque o que a gente sentia era isso, né? Daqui 30, 40 anos, ninguém vai saber quem é a Sibeli, quem é a Cristine, quem é o João, quem foi o Léo Costa e tantos outros que passaram por aqui, e o quanto cada um de nós, né, cada um de vocês especialmente, colocou um ou alguns tijolinhos para a fisioterapia ser ainda maior do que é, né, para a gente conquistar ainda mais do que a gente já conquistou. Então, agradeço em nome, né, de todas as pessoas que estão nos ouvindo, por todo o teu, né, a tua contribuição aqui para a nossa profissão. Então, vamos para o nosso fechamento? Vamos lá? 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.